Senhoras, senhores, espíritas ou não, internautas, jovens, idosos, são todos muito bem-vindos. É muito importante a sua companhia. Você é muito bem-vindo a esse pequeno trabalho. Estamos aqui apenas para agradecer. Agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Agradecermos a Jesus pela sua presença magnânima e aos amigos espirituais, nossos mentores. Eu quero agradecer pelo trabalho intenso que eles nos proporcionam, perfumando, higienizando, enfim, preparando o ambiente para que nada venha prejudicar esse nosso trabalho. Estamos lendo hoje, mais uma coisinha. Quero agradecer a você pela sua visualização, pela sua paciência e pelos seus comentários. Como disse, nós estamos lendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E estamos agora na conclusão. Como ele é em 10 capítulos, ditado pelos imortais, nós vamos ler apenas 5 capítulos, pois são tanto quanto longos e cansativos, e eu estou assim, preocupado com a sua paciência. Eu não quero abusar tanto da sua paciência pela minha dificuldade da leitura, dificuldade de visualizar também, né? E às vezes a gente acaba cometendo alguma falha. Então, lendo 5 capítulos, não vai cansar muito a vocês. Então vamos ler a conclusão do Livro dos Espíritos. Quem, de magnetismo terrestre, apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação dos ímãs se movimentam em todas as direções de uma bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem, no Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões de ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que um simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuadamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias? Pois bem, sabeis vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera assim resolver. Apelo para todos os adversários de boa fé, e os adjuro a que digam e se deram ao trabalho de estudar o que criticam.
Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece e que não se sondou com o escapelo do observador consciencioso não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra da falta de critério. Certamente que se houvéssemos apresentado essa filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar, julgam-no pelo título, como o macaco da fábula julgava da noz pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração de sua origem, suponde que esse livro é obra de um homem, e dizeis do íntimo e em consciência, se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. 2. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversário os materialistas. Como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e tem a dominá-los a consciência. Eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhece e não compreende melhor que ao Espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admite. Ora, dizem, pois, que o Espiritismo se funda no maravilhoso. Não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que no sentido litúrgico constitui derrogação das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é desse ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo, não compete examinar se há ou não milagre. Isso é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite a esse respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia sobrenaturais só têm a aparência e parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos, cuja explicação a ciência hoje dá ao que parece maravilhoso noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam das leis gerais, revelam-nos uma das forças da natureza, forças desconhecidas, ou por melhor dizer, incompreendidas até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Consequentemente, os que os atacam por esse lado mostram que não conhecem
E ainda quando fossem os mais sábios, lhe diríamos: se a vossa ciência que vos instrui em tantas coisas não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, pois apenas meio sábios. Sois apenas meio sábios. 3. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo? Preferireis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? A que se deve atribuir os relaxamentos dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Demonstrando a ciência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo, e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso, mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde a verdadeira fraternidade? O orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àqueles a quem dizeis que com a morte tudo se lhe acabará, que amanhã talvez ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo? Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito mais para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que estes pertence. O passo curto é o que o detém. A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever, mas em que baseiais o sentido do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias da fraternidade, de consciência, de dever, da humanidade, mesmo do progresso. Oh, vós que proclamais semelhante doutrina, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe, só a matéria rende ele homenagem. 4. O progresso da humanidade tem seus princípios na aplicação da lei, da justiça e do amor e da caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente,
aufere ao homem tanto bem que não conseguirá, quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo ao outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem o sentimento da humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio ao prejuízo da seita, que se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. A todos esses respeito, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se tem por abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão, acaso, essas ruínas sustentarem-se contra a força irresistível do progresso, contra esta força viva, que é em si mesma uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, porque não a será mais do que a presente, a que lhe há de suceder? Sê-lo-á pela força das coisas. Primeiro, porque com a geração todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livre dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem que o progresso careceria do objeto, em que constituiria para ele o progresso, se lhe não devesse melhorar a posição. Quando, porém, conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança das relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para esta senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Santo Agostinho. Amanhã continuaremos, se Deus assim o permitir, a continuidade deste pensamento, desta conclusão. Caso você tenha ficado curioso, acesse, baixe no seu celular, em PDF, o Livro dos Espíritos. E assim continuaremos a estudar esse livro maravilhoso. Quero fazer um brinde à sua saúde, à sua paz, ao seu amor e ao seu trabalho. Fique com Deus. Aceite sempre a companhia do Pai Criador. Mais uma coisinha. Hoje é sábado. Como dizia Vinícius de Moraes, tudo pode acontecer porque hoje é sábado.
é vida que segue.